Oi, galera, tudo bem? Na aula de hoje de ciências, a gente vai aprender um pouquinho por que é tão importante as plantas na nossa alimentação, na nossa vida, no nosso dia a dia. Bom, a gente já conversou há um pouquinho atrás sobre as partes das plantas, né? A função que cada uma exerce, que cada uma tem. E falamos também das árvores, né? Da importância que a árvore tem. Ela nos fornece sombra, ela nos fornece vários materiais que a gente utiliza. Por exemplo, é das árvores que a gente retira a madeira para a gente fazer os móveis, é da árvore que a gente retira o material, a celulose, para poder fazer os papéis que a gente escreve. E tem alguns frutos, algumas folhas, alguns talos que as árvores até oferecem para gente na nossa alimentação. Então aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês eu dividi aqui por partes, tá? Para vocês terem uma ideia, depois eu vou mandar um videozinho só por curiosidade. Então assim, imagina que a gente tem uma planta. E essa planta a gente tá vendo assim, a raiz, o tronco, as folhas, as flores, os frutos. E o que a gente pode tirar dessas plantas? Os legumes que a gente come. Abóbora, berinjela, pimentão, cebola, repolho, são legumes, tá? Tem uma infinidade de legumes que eu não vou, nem cabe aqui, né, gente? Mas aí vocês já sabem até o que vocês comem ou não. Aí, da raiz da planta, o que a gente pode aproveitar? Que tipo de raiz que a gente come que eu nem sabia que fazia parte da planta? A mandioca, a batata doce, a beterraba, o gengibre, aquele tempero meio ardidinho, né? Tudo isso aqui, ó, é raiz, faz parte da planta, né? E a gente se alimenta disso. As folhas, tá, de uma planta. Nós temos alface, couve, acelga, rúcula, cebolinha que eu pedi para vocês plantarem. Tudo isso são as folhas. Aí eu vou pular aqui, tá? Tem flores também que a gente come e que é uma delícia. A couve-flor, o brócoli, tá? Alguns consideram como legumes, mas na verdade são flores. O caule, né? O caule ou o tronco de alguma dessas plantas. O palmito, os aspargos, né? Aqueles compridinhos. Então tudo isso aqui são as partes das plantas que a gente consome e que é muito importante pra gente. Imagina se a gente não tivesse essas plantas na nossa vida, na nossa natureza. A gente ia se alimentar do quê? Só de animais? Tem gente que não se alimenta de carne de animais, né? São os vegetarianos. Então, eles se alimentam disso aqui, ó. Das plantas que a natureza oferece pra gente. Aí tem algumas sementes também, tá? Dentro dessa raiz, caule, folha, flores. Nós temos sementes que a gente também pode comer. O girassol, tá? Aquele que o papagaio come. Dentro daquela casquinha tem uma sementinha que é uma delícia. Vocês já devem ter experimentado. Principalmente quando ela tá bem temperadinha, com salzinho. Até vende nos potinhos, né? O gergelim é aquela sementinha que vem em cima do pão com gergelim, tá? As pessoas utilizam bastante isso na alimentação. Aí tem aquelas várias sementinhas, chia, quinoa, né? Que muita gente faz o uso disso aí. A semente de abóbora também é que nem a semente de girassol. Ela vem dentro de uma casquinha, só que lá dentro tem uma sementinha gostosinha, que quando ela é bem temperadinha, salgadinha, fica uma delícia. O feijão que a gente come, a ervilha, são tudo grãos e sementes que fazem parte da planta. E existem algumas plantas na natureza também que a gente utiliza como chás, né, para complementar a nossa alimentação ou para
tratar de algumas doenças, algumas coisas, né? Então, ao invés de usar um remédio comprado na farmácia, as pessoas utilizam o chá, né? Que são remédios caseiros. Aí a gente tem exemplo da camomila, do hortelã, do boldo do Chile, que até a gente comentou uma vez, né? Do boldo do Chile, que ele tem aquela folha peludinha e ele é amargo. A erva doce, erva cidreira, tá? Esses chás são bem gostosos, são chás calmantes. Então, cada folha, cada parte dessas plantas que a gente usa para fazer um chá, ela serve para alguma coisa, tá? Então, pessoal, o que eu queria que vocês soubessem é o quê? A gente não consegue viver sem as plantas, né? A gente precisa delas em tudo que a gente faz. Até no chocolate, por exemplo. São coisas que a gente come, mas se a gente for pensar um pouquinho lá para trás, da onde vem o chocolate? Não é feito do cacau? O cacau vem da onde? De uma árvore. Então, vem de uma planta. Então, a gente, né, consome algumas coisas. Ah, a cama que eu durmo é de madeira. Tá, mas da onde vem a madeira? Vem da árvore. Então, são várias coisas que a gente usa no nosso dia a dia que tem origem lá atrás. É parecido quando a gente fala da árvore genealógica, né? A gente não vai descobrindo parentes que a gente nem conhecia, que a gente não sabia a história. Então, imagina que vocês, em vez de colocar na árvore genealógica o nome de vocês, vocês coloquem um objeto. Aí vocês vão, né, investigando e descobrindo da onde vem aquele objeto. Né? É legal a gente saber isso. E saber a importância que as plantas têm na nossa vida. Porque sem ela, ó, a gente não teria nenhum tipo de alimento. Né? E existem também plantas que, como eu falei, do cacau, do chocolate, dos móveis, né? A roupa que a gente usa. Da onde que vem esse fio? Do que é feito? Não é da planta lá atrás do algodão que passa por todo aquele processo de industrialização, que aí a gente entra na aula de geografia, lembra? Então, praticamente tudo que a gente usa, que a gente, né, precisa para poder viver, vem das plantas. Ou ela passou por um processo de transformação, ou o pãozinho que a gente come, vem da onde? Vem do trigo, da planta, lá atrás, né? Então, tudo que a gente utiliza vem das plantas. Então, é importante a gente cuidar, é importante a gente repor o que é retirado da natureza. Por que as pessoas estão discutindo tanto, falando tanto sobre o desmatamento? Porque olha a importância que tem uma árvore. Fornece oxigênio pra gente, né? Transforma o ar num ar puro, num ar limpo. Oferece papel, oferece a madeira, frutos, flores, né? Que a gente pode utilizar na alimentação e várias outras coisas. Como é muito demorado o crescimento de uma árvore, né? Desde a sua germinação até ela se transformar numa planta adulta, demora muitos anos. Então, o que a gente fala é a gente repor esse material ou usar esse material de forma adequada, sem tirar da natureza simplesmente por tirar, né? Então, a gente tira e repõe, tira e repõe. Assim, nunca vai faltar alimento para as pessoas, para os próprios animais, né? Tem animais que se alimentam disso aqui. E se a gente também se alimenta dos animais, é um elo, é um ciclo. Então, se a gente se alimenta dos animais, os animais se alimentam dessas plantas, de algumas dessas daí, se a gente não cuidar disso tudo, os animais ficam sem comida e a gente fica sem os animais, porque eles também acabam morrendo. A gente pode ficar, né, começar a fazer uma alimentação sem essa parte de carnes? Pode, ótimo, é até saudável, né? Mas para isso a gente tem que cuidar da nossa natureza. Cuidar de tudo isso, cuidar das plantas, plantar.
Se a gente tiver um cantinho, vamos plantar uma sementinha de alguma coisa. Lembra que eu falei para vocês plantar cebolinha, alho poró? Quer dizer, você plantando, você tem ali no seu cantinho, você pode utilizar. Você não precisa ir lá na feira comprar, no mercado ir lá comprar. Você vai criando a sua hortinha, você vai cultivando os seus alimentos e você usa de forma saudável, porque eles não vão ter agrotóxicos, né? Aqueles veneninhos que eles espirram nas plantas para matar os bichinhos. Então, você cuidando em casa, você tem uma alimentação saudável, mais ainda. Tá bom, pessoal? Ó, na página 70, deixa eu ver. Na página 76 e 76, 77, 78. Tem algumas figuras mostrando sobre isso que eu tô falando. Eu vou mandar um videozinho para vocês, só por curiosidade, tá? Falando mais ou menos disso aqui que eu acabei de falar para vocês. E um texto complementar, que eu sei que vocês adoram, para copiar no caderno. Então, essa vai ser a lição de casa, tá? Não tem exercícios no livro, eu tô só passando um texto para vocês copiarem no caderno. Os textos que eu passo é sempre para complementar aquilo que eu tô falando, tá bom? Beijo, pessoal!